Nossa palestra hoje, o título dela é Desatando o Nó do Sofrimento. Fazer a gente pensar um pouquinho aí. Semana retrasada, a gente teve uma palestra e eu citei uma guru aí norte-americana, muito famosa, Gangadji, não sei se algum de vocês conhece, mas ela tem uma peculiaridade assim para lidar com a questão dos problemas, da dificuldade das pessoas no dia a dia, né? E ela está sendo muito seguida. Ela foi iniciada na Índia, então tem toda aquela história dos gurus aí, mas ela não é aqueles famosos que só querem fama, não. Ela realmente traz um conhecimento muito interessante. E nesse conhecimento ela aplica e faz as pessoas entenderem os processos de dor, de sofrimento na vida e como a gente se libertar, como a gente desatar esses nós do sofrimento. Então eu me inspirei numa palestra dela, depois quem quiser procurar, Gangadji é o nome dela. Tem muitas palestras maravilhosas, assim, trabalhos maravilhosos que ela faz. Eu me inspirei, obviamente vou fazer aqui, né, algumas correlações, algumas comparações, dar alguns exemplos dentro da nossa própria doutrina aqui, da nossa busca. O que eu queria já para a gente começar aqui? Desatando o nó do sofrimento. O que acontece quando a gente dá um nó numa corda e quanto mais a gente puxa essa corda e aperta? A gente fala que o nó fica cego, né? Ou seja, a gente não consegue depois desatar esse nó. E aí a primeira reflexão que eu quero que vocês façam no dia a dia de vocês, enquanto eu estiver falando aqui das diversas situações, é sobre isso. Será que a gente está com alguns nós de sofrimento na nossa vida em algumas áreas e ao invés de desatar esse nó, a gente está apertando cada vez mais? Porque vai chegar um momento que arrebenta ou vai chegar um momento que a gente não consegue desatar esse nó. E aí vem a dor e o sofrimento. E quando a gente fala de nó cego, a gente faz um jogo de palavras aqui. Tem a questão do nó cego em si, a relação desse nó cego com a própria cegueira de não querer ver. Por que a gente fala que o nó é cego? A gente não sabe onde ele começa, onde ele termina, e assim a gente não consegue desatar ele, né? Porque ele fica tão apertado ali que a gente não consegue discernir para saber aonde puxar ali para poder fazer aquele nó. Então tem a ver com a nossa incapacidade de enxergar as coisas. Às vezes não é só uma incapacidade, às vezes a gente não quer enxergar. A gente é teimoso, a gente bate o pé. E a outra relação com a questão do sofrimento. Porque esse nó do sofrimento que a Gandhi tanto fala, ele está vinculado a essa tendência nossa de sofrer por tudo, mesmo pelas coisas que a gente não precisaria sofrer. E esse também é outro ponto que eu gostaria que vocês analisassem muito aqui na nossa conversa, no nosso diálogo consciencial. Quantas coisas no dia a dia a gente sofre sem precisar? Porque tem coisa que é dolorido, que é sofrido. Ali ninguém está pedindo para a gente fazer uma ode aqui, uma homenagem ao sofrimento. Não é isso. Quando realmente não tem solução, quando não tem ali no momento, a gente sente, a gente sofre, mas aí também tem uma hora de largar desse sofrimento. Agora a gente também vai pensar muito nas coisas que a gente não precisaria estar sofrendo, mas a gente sofre porque a gente não pensa. A gente está condicionado, a gente está paralisado ali naquela situação da dor e do sofrimento e não faz nada para mudar. E sofre dia atrás dia e não muda essa situação que poderia ser mudada. Aqui a gente está falando das situações que a gente pode mudar, mas a gente não muda. Então vamos lá, fazer algumas reflexões sobre o que ela disse. Ela começa esse trabalho dela falando que a autorrealização é o fim da ignorância. Ou seja, a partir do momento que a gente tomar consciência de que a gente precisa se autorrealizar na nossa vida, a gente vai ter que trabalhar na nossa ignorância. E aí não é ignorância no sentido pejorativo, é naquele sentido de ignorar alguma coisa, ignorar algum saber. E aí ela nos lembra, nesse jogo aí de palavras e de contextos e de conceitos, que é interessante que a questão não é que a gente não sabe, a questão é que a gente sabe e a gente ignora. Então, quando ela está falando das nossas ignorâncias, ela está falando de quando a gente ignora uma coisa que a gente sabe. Às vezes a gente já tem uma certa maturidade, a gente já tem um certo conhecimento, a gente sabe o que é melhor fazer, a gente sabe o que a gente não deveria fazer, porque isso vai piorar o sofrimento, mas ainda assim a gente faz. Então, entende que não é questão de não saber, é questão de saber e ainda assim escolher não fazer, ou seja, ignorar. Porque a Gangadji nos lembra que a gente só ignora o que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente não tem como ignorar. Então a gente ignora o que a gente sabe. Isso é bem importante de ficar gravado na nossa mente. O que você tem ignorado está em favor do seu próprio sofrimento. Se a gente continuar ignorando as coisas que a gente sabe que nos fazem mal, e ainda assim a gente fizer, então a gente está criando, plantando, semeando, fortalecendo o nosso sofrimento diário. A ignorância é então a raiz do sofrimento. Vamos provar isso agora?
que realmente a ignorância, nesse sentido, quando eu sei e eu ignoro o que eu sei, isso é a raiz de todo o meu sofrimento? Já ouviram aquele ditado que diz assim, a ignorância é uma bênção? Quem é que concorda com isso, gente? Pelo amor de Deus, ninguém levante a mão. Porque não é uma bênção, a ignorância não é uma bênção. Aí a gente pergunta, será mesmo que a ignorância é uma bênção? E se a gente trouxer a ignorância nesse sentido aqui, que a Ganga nos trouxe aqui para refletir? De eu ignorar o que eu sei que me faz mal, e assim eu continuar fazendo aquilo e gerando sofrimento. Então, não é a ignorância de não saber, é a ignorância de saber e ainda assim ignorar. Viver ignorando o que te faz sofrer tem sido uma bênção na sua vida? O que vocês acham? Ignorar o que nos faz sofrer é uma bênção? Então como é que a ignorância é uma bênção? Outra questão para a gente pensar. O que pode te fazer bem? Ignorar o que pode te fazer bem. Ou seja, está ignorando as coisas que te fazem bem, que podem te fazer bem. Isso é uma bênção? Ou seja, você continuar sofrendo, você não buscar as coisas que te faz bem, você ignorar as coisas que te faz bem, é uma bênção? De novo, a gente vê que a ignorância não é uma bênção. Ignorar não é uma bênção. E aí a pergunta, o que mais você sabe e mesmo assim você tem ignorado na sua vida? Você precisa reconhecer que tem o potencial e a capacidade de se realizar na totalidade da vida, mas é preciso abrir mão do ato de se ignorar, de ignorar as coisas que te fazem bem e procurar as coisas que te fazem mal. Então, ela dá um toque na gente que muito além de ignorar o que a gente sabe, a gente está nos auto-ignorando. A gente está ignorando o nosso bem-estar, a gente está ignorando a nossa felicidade, a gente está ignorando a nossa saúde. E ainda assim estamos buscando curas, prosperidade, felicidade. Então como é que é isso? Para a gente pensar, como é que eu posso continuar todos os dias me ignorando as coisas que me fazem bem, ignorando as coisas que me fazem mal, e ainda assim buscar felicidade, buscar esse fim desse sofrimento. Ela nos chama a atenção para as pessoas religiosas, entre aspas, que usam isso para escapar da vida. E ela nos lembra que isso não tem jeito. Aí a gente conversa muito com médios, né, que estão entrando na casa, a gente conversa muitas vezes com irmãos que estão aí buscando alguma cura, que a gente não pode fazer da religião uma fuga, né? Então nós encontramos pessoas que tá tão ruim a vida lá fora, que o centro, a igreja, vira um momento de consolo, mas aquele consolo ruim, sabe, que não te faz resolver os problemas da sua vida, que te mantém ignorando tudo. Aí quando você está dentro do centro, você está até feliz, mas quando você bota o pé fora, fala, meu Deus, né, esse mundo não faz sentido. Então aquela história, a gente não pode buscar uma religião, uma religiosidade, um caminho espiritual, se não for para nos tornar melhores, se não for para nos conhecer, descobrir as nossas forças e aplicar essas forças nas nossas fraquezas. A gente não pode utilizar um caminho de religiosidade ou de espiritualidade de forma autômata, mecanicista, maniqueísta, né? Daquela forma que assim, você vai, tá lá, se sente um pouquinho de alívio e você volta para o seu dia a dia e não consegue lidar com nada, ou seja, você não está absorvendo, né, o que precisa ser absorvido para você colocar em prática essa sua potencialidade de ser feliz. Porque, gente, se vocês forem numa igreja, se vocês forem no centro de Umbanda, no centro espírita, não importa, no terreiro de Candomblé, e esta casa não te der instrumentos, conhecimentos, habilidades, se não te direcionar para você resolver, para você se fortalecer, para você caminhar com as próprias pernas, pense duas vezes. Porque a gente realmente precisa levar a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade de forma mais eficaz e efetiva. Ou seja, que ela tenha um resultado na nossa vida no dia a dia. Que ela não seja uma fuga, no momento, na semana, uma vez por mês. Porque senão não vai fazer sentido, a gente vai continuar sofrendo. Precisamos ser verdadeiros, parar de viver fingindo para nós mesmos um tanto de coisas. Que sou religioso, que sou espiritualizado, né, que quero o bem dos outros, que quero o meu bem, que estou fazendo algo por mim. Então a gente tem que parar de fingir para nós mesmos essas coisas. E aí a Ganga, ela faz esse jogo, eu também citei na palestra passada, que ela faz um jogo de sentar no sofá, põe alguma pessoa que está muito confusa na vida dela, assim, problemas
pessoais muito sérios não estão sabendo lidar, e ela começa uma conversa com aquela pessoa ali para trazer lucidez para as questões de dificuldades emocionais, emotivas, de relacionamento, profissionais, e ali ela vai conversando. E eu peguei 2 exemplos para a gente trabalhar aqui. Um rapaz pergunta para ela o seguinte: Gandhi, o slogan do momento é: vá lá e faça, não espera, faça acontecer, resolva. Mas você, Gandhi, tem falado para a gente parar com tudo. Como é que é essa história? Porque agora eu fiquei confuso, porque todo mundo fala que a gente tem que levar, tem que fazer, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Essa história assim, então tudo é faça, faça, faça. E aí ela vem com uma outra pegada, ela fala assim: gente, pare com tudo, dê um tempo. E aí ela diz que o convite não é sobre fazer ou não fazer, mas trata-se de um convite para apenas experienciar sem o vício do sofrimento. E aí ela vai explicar o que ela quer dizer com isso. E eu vou trazer um exemplo que me veio na hora que eu estava escrevendo aqui a palestra. Vocês já viram um brinquedo nos parques de diversões? Alguns parques chamam ele de La Bamba. É um local assim redondo, muito grande, que as pessoas ficam sentadas assim ao redor e tocam uma música bem agitada, e esse negócio fica balançando e rodando e girando, e todo mundo fica se debatendo de um lado e para o outro. A vida está mais ou menos assim para 99% da população mundial, né? Então a gente está nesse tabuleiro, vamos dizer assim, né? Todo mundo segurando aqui, ó, e batendo as pernas para um lado e batendo no outro, jogando no outro. E aí uma dessas pessoas, o que faz? Ela ouve a música, o que ela faz? Eu já sei o que eu vou fazer. Aí uma senhora gordinha, o que me chamou a atenção é o ato dela e a alegria dela em estar, falou assim: eu já sei o que eu vou fazer, porque estava todo mundo se batendo e às vezes machuca, porque já foi sábio. E o que ela fez? Ela se levantou e ela foi para o centro. E ali no centro ela ficou em pé e começou a dançar, enquanto o povo estava lá se batendo. É muito engraçado, é dolorido, mas é engraçado, né? Aí relembra assim que parece que a gente tem prazer de sofrer, né? Porque tá doendo e a gente tá rindo ali, né? Fazendo uma comparação, obviamente. E naquele jogo pra cá, pra lá, todo mundo se quebrando, se batendo, se soltando, se jogando, e ela em pé, no meio daquele negócio que fica já girando e se jogando, e ela dançando e rindo de todo mundo. Isso é real, né? Eu vi isso num vídeo do WhatsApp, inclusive. E aí me chamou a atenção. Eu falei: gente, olha que coisa, né? Isso tem tudo a ver com o que a Gandhi está falando. Vocês veem como minha mente ela é bem, né? Sou bem criativo, né? E ela foi lá e me trouxe. Falei: gente, tem a ver, mas não tem, mas tem. E aí, essa questão de que a gente tem que ir para o nosso centramento. Quando a gente busca o nosso centramento, que tem a ver com olhar para as coisas, reconhecer as coisas, que elas estão do meu lado, ao meu redor, e ali eu vou ver o que eu posso fazer para parar de sofrer, e eu vou fazer o que eu não posso, eu vou deixar ela lá. Eu não vou me abraçar com o que eu não posso resolver, porque não tem solução. Isso me trouxe essa concepção de quando a gente vem para o nosso centramento, e a gente vê que tudo só está girando ao nosso redor, a gente pode ter mais o controle. Agora, quando a gente se joga para as laterais, para os extremos, ou de ignorar totalmente, ou então de se jogar para o sofrimento, aí a gente fica se debatendo, igual essas pessoas ficam nesse brinquedo. Tenho certeza que ninguém vai esquecer desse exemplo. Então o que acontece? Percebam que todas as pessoas ali estavam no mesmo lugar, no mesmo momento, sob a mesma música, dentro do mesmo brinquedo, só que algumas estavam se debatendo, se machucando de certa forma, e uma estava ali se divertindo, né, e curtindo ali, tirando o proveito daquele momento, daquela situação. Aí eu me lembro, gente, muito, falando aqui do seu Zé Pilintra, que ele, quando ele desce em terra, para quem já conhece, ele é muito galhofeiro, assim, no bom sentido, saltava, ele brinca, ele dança, ele ri, e ele só anda de terno impecável branco, né, cheiroso, aquele homem bonito, você me imagina. Ele fala que isso é uma forma dele dizer, que diz que um dos pontos de força do seu Zé Pilintra é em cima dos morros. E às vezes quando ele vai descer, num dia de chuva, alguma coisa, ele escorrega e ele desce rolando com aquele terno branquinho e chega lá embaixo, ele fala: o meu terno está preto, mas a minha alma continua branca. E ali ele sai gingando, sorrindo e se glorificando. Ele falou: eu não vou fazer disso a minha destruição, nenhum problema na minha vida. Tá aqui, estou vivo, estou bem, vou cuidar da minha vida. Ele segue. Então isso é uma mística por trás, né, dessa linha dos malandros, que é o malandro, gente, no sentido mais saudável que essa palavra pode ter, no sentido da gente saber jogar o jogo da vida em alguns momentos, saber levar as coisas com mais leveza ou com menos peso,
Né? Os malandros, as malandras trazem muito isso pra gente. Por isso que eles andam sambando, dançando, sabe aquela leveza de corpo? Você vê o gingado dele, é assim na vida. Os malandros falam isso, gente, sejam assim. Vocês estão sofrendo às vezes com coisas que não vale a pena sofrer. Vocês estão sofrendo às vezes com coisas que não é necessário sofrer. Só sofra quando não tiver outro jeito. Aí você sofre, né? Nós fazemos as coisas ficarem ruins, doerem, porque colocamos energia de má qualidade em tudo. Às vezes a gente busca conflito, às vezes a gente busca confusão, às vezes tem um conflito que está de um tamanhozinho assim, a gente bota energia para aumentar aquele conflito. Quer ver um exemplo? Trânsito, fila de banco, fila de mercado. Aí banco nem tanto, né? Quase a gente não vai mais no banco. Fila de mercado, sabe? Que é uma besteirinha, você pode até chamar a atenção da pessoa, mas você bota energia e se deixar vai para briga mesmo, né? Sai na mão, como fala. Então tem coisas aí que não é necessário a gente sofrer. E aí a gente fala, tem gente morrendo. A gente está vendo isso nos noticiários, gente por besteira, por coisa tão boa que você fala assim, meu Deus do céu, bastava ter seguido o caminho, nem olhado para trás, nem olhado para o lado. Vamos pensar sobre isso, porque às vezes não vale a pena. Preste atenção, a questão é que escolhemos sofrer com situações que não são de sofrimento, não eram para ser. O convite que ela faz é a respeito de parar de se fixar no sofrimento. E aí isso me lembra, gente, dos nossos desejos frustrados. Fiz uma listinha bem pequenininha aqui, vamos ver se a gente se identifica com algum deles. Desejo por alguém, desejo de casa nova, desejo de mais dinheiro, desejo desesperado em comer alguma coisa, desejo de uma promoção, desejo de viajar, desejo de voltar para casa, porque assim a gente viaja, né? Depois a gente tem o desejo de voltar logo para casa. Desejo de trabalhar, desejo de se aposentar, né? A gente não está trabalhando, tem desejo de trabalhar, está trabalhando, tem desejo de ficar em casa, ou então está trabalhando, tem desejo de se aposentar. A gente é assim, a gente é meio paradoxal o tempo inteiro, né? Desejo de se aposentar, desejo de ficar à toa, desejo de fazer algo, desejo de não fazer nada, desejo de comprar, desejo de consumir, desejo de sucesso, desejo de ficar rico, desejo de ganhar na loteria, desejo de ser ajudado, desejo de ser curado, desejo de ser aceito por todos, desejo de ser compreendido por todos, desejo de ser admirado e amado por todos, desejo de que alguém te ame ou faça por você o que você não faz por você, desejo de ser médium, desejo de não ser médium, desejo de incorporar, desejo de não incorporar. Tem essas coisas aqui dentro, gente. Só lembrando, desejo de barganhar com os outros, desejo de sempre se dar bem em tudo, desejo de não ter problemas, desejo de não sentir dor, desejo de não sofrer, desejo de não se sentir mal. Transformamos a felicidade em um mecanismo doentio de desejar, não realizar e se frustrar com tudo. Se continuarmos ignorando isso, geraremos sofrimento. Gente, parem para analisar comigo de todos esses desejos aqui que eu falei. A gente vive ou não vive a nossa vida inteira sempre desejando, desejando e desejando. E no desejo não existe felicidade, porque a felicidade, como todos vocês já sabem, é um estado de alma. E aí tem uma pegada que eu quero trazer aqui para vocês, né? É um exercício. Ninguém aqui é mestre nisso, mas a gente pode até desejar. A gente não está falando aqui, gente, não desejem nada, a gente tem que desejar. Só que a gente tem que trabalhar essa questão da nossa frustração, o nível de frustração. Então a gente sabe que algumas coisas que a gente deseja, a gente vai alcançar. E essas coisas também vão sair da nossa vida em algum momento. A gente sabe disso. Então vamos botar um ponto final aí, vamos parar de ficar sofrendo por essas coisas. Então a espiritualidade nos lembra que tudo aqui na matéria é precário, é transitório, é passageiro. E o que a gente está tentando fazer? Eternizar essas coisas. É impossível. É impossível. É uma lei divina que a matéria, ela se desfaça. Que tudo aqui vem e vai, inclusive nós. Então, a partir do momento que a gente tenta eternizar os bens materiais, as coisas do mundo, as coisas da terra, a gente vai sofrer. Então, vamos desejar, vamos labutar, vamos conquistar, mas não vamos nos deixar dominar por essa coisa. Ela veio, a gente agradece. Ela foi, a gente segue e vamos buscar novas coisas. Mas vamos deixar fluir. É a mesma coisa da gente tentar segurar a água, né? A gente não consegue segurar o vento, a gente não consegue. Então a gente tem que entender essa relação para a gente saber se relacionar com essas coisas da forma correta. Assim a gente continua desejando, a gente continua recebendo, mas a gente está liberto desse sofrimento. Aí é aquela história que Gangadji nos lembra. A maior parte das coisas que a gente sofre por elas
não precisaria a gente estar sofrendo. Não precisaria. Esse é o ponto aí para a gente ficar. Tem como a gente controlar tudo? Não tem. Não é questão de controle das coisas, é questão de autodomínio, centramento, não deixar as coisas me controlar. Então vejam bem, eu não vou querer controlar tudo, mas eu também não vou deixar nada me controlar. Quando eu falo nada, eu estou falando das coisas do mundo, os meus desejos, os meus caprichos, as coisas materiais. Não é fácil, não estou falando que é fácil, a gente precisa trazer consciência e projetar para a gente começar a parar de sofrer. Em todos esses casos, que é praticamente tudo que podemos chamar de vida ultimamente, a gente está chamando de vida, de felicidade, gente, ficar desejando todo dia alguma coisa, um carro novo, uma casa nova, a gente tem que parar com isso. Você pode apenas parar de sofrer pelos seus desejos, diferente de parar de desejar, ou desejar coisas boas e parar de se frustrar com tudo o tempo inteiro. O que você está ignorando no estudo? Se você faz, você sofre. Se você não faz, você sofre do mesmo jeito. Sabe aquela questão das coisas que a gente tem vontade de fazer no dia a dia? Aí a gente está lutando ali. Vamos falar assim dos vícios, que é um exemplo bem claro, mas não é só vício não, isso é qualquer coisa no dia a dia. Mas vamos pegar dos vícios que traz muito profundamente aqui o exemplo que eu quero dar. Então eu tenho um determinado vício, eu sei que aquilo me faz mal. Então eu não quero fazer aquilo de jeito nenhum, porque eu sei que me faz mal. Meu Deus, eu tenho que parar com esse vício. Mas ao mesmo tempo, eu preciso daquilo, eu quero fazer aquilo. Aí tá. Vai chegar um momento que eu vou lá e vou fazer esse vício. Aí eu fico sofrendo porque eu fiz. E um outro dia que eu não fiz, eu fico sofrendo porque eu não fiz. Aí Gandhi me fala, criatura, você tem um vício, você fez, então não vai ficar sofrendo porque fez, não, fez, acabou. Aí bota a sua energia, a sua vitalidade e fala assim, então tá, agora eu vou começar a trabalhar para eu não fazer da próxima vez. Aí quando você não fizer, dá um ponto final na sua mente, pare de sofrer porque não fez. Porque ela fala desse jogo que a gente fica. Quando a gente faz, a gente sofre. Quando a gente não faz, a gente não sofre. Aí que hora que a gente vai ter controle sobre isso? O que você está ignorando nessa relação? Quem está dominando quem? Só há duas possibilidades. Fazer e parar de sofrer, assumir o que você quis e arcar com as consequências como um adulto, ou então parar, não ceder e sentir-se vitorioso. Sabe aquela história dos alcoólicos anônimos? Cada dia uma vitória. Nós temos estratégias, nós temos que buscar essas estratégias, nós temos que buscar amparo, nós temos que buscar apoio espiritual, orientação espiritual, e a cura, gente, é para todas. É para todos. A misericórdia de Deus é para todas e é para todos. A gente precisa buscar esses instrumentos a nosso favor. E aí, quando ela fala também de parar, tem que lembrar, porque aí o rapaz questionou ela, mas Gandhi, você fala para parar, como é que eu falo? Ela falou, não, eu não estou falando de uma paralisia. Aí ela dá o exemplo. Se você está passando numa rua movimentada, você vai atravessar uma pista, uma BR, e você parar no meio dessa BR, o que vai acontecer? Não vai dar bom, né? Como a gente fala. Então não é assim. Ela não está falando de paralisia. Ela está sabendo que a gente tem que parar quando a gente sabe que a coisa vai nos fazer sofrer. Um exemplo, você está vendo que está vindo um carro, descendo devagar na sua direção. Eu vou parar e vou relaxar? Não. Então, assim, diante de um perigo, diante de um problema que está sendo gerado, diante de uma circunstância de uma vida que está começando a me mostrar que vai ter conflito ali, o que eu faço? Eu ajo com sabedoria, para desatar esse nó antes que ele seja dado. E ela volta a dar essa palestra com esse rapaz, dizendo que existe um vício pelo sofrimento baseado em conseguir o que eu quero o tempo todo. E ela diz que isso é ao mesmo tempo imaturidade e uma resistência à maturidade. Ou seja, nós nos viciamos pelo sofrimento e isso é imaturo da nossa parte. Mas ao mesmo tempo a gente não quer crescer, a gente resiste à maturidade, a gente não quer amadurecer, a gente não quer crescer. Sabe por quê? Tem coisas que a gente já sabe que é certo, que é errado, que faz bem, faz mal. A gente bate o pé e fala, eu vou. Sabe quando a gente está com raiva de alguém? A gente fala assim, eu vou só para esquisinhar. É ou não é? A gente é assim no dia a dia. Trânsito, fila, eu pego esse exemplo que é muito corriqueiro, é muito cotidiano. E quem não faz isso? Mas a gente está o tempo inteiro fazendo essas questões. Ou seja, resistindo a amadurecer. E aí o que é uma fruta que não amadurece, o que é que acontece com ela, gente? Apodrece. Ela apodrece. Aí ela pergunta, você quer realmente ver o que te faz sofrer? Provavelmente você nem saiba o que realmente te faz sofrer, porque não parou
um segundo sequer para avaliar. No entanto, você quer parar de sofrer. Então ela nos lembra, a gente não para avaliar nada. A gente vive condicionado fazendo tudo do mesmo jeitinho. Para a gente finalizar. O que você pode fazer quando não se há nada a fazer, se não o aceitar ou mudar o que pode ser mudado? Começando por sua fixação em gerar sofrimento até quando não há necessidade de sofrer. Se colocarmos o foco em coisas que nos fazem bem, foco em evitar os problemas, foco nas coisas que nos afastam dos conflitos, que tal? Quem está tirando essa oportunidade de você, se não você mesmo, se não você mesma? Então ela nos fala que todo momento nós temos oportunidade de parar de ignorar o que nos faz mal e parar de ignorar também o que nos faz bem. Então a gente buscar fazer o que nos faz bem e nos afastar do que nos faz mal. Que há esse momento da escolha, inclusive nós temos uma palestra no nosso canal que fala do momento da escolha, que ele é preciosíssimo, gente. A gente só tem o poder da escolha até o momento que a gente faz. Depois que a gente faz, a colheita é obrigatória, né? Então a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então vamos escolher coisas corretas, coisas que nos fazem bem. E vamos escolher também nos afastar de coisas que nos fazem mal. Ignorar as coisas que a gente já sabe, e isso vai gerar sofrimento. Então, para a gente finalizar aqui, quanto mais apertamos, mais o nó fica sério. Então, quanto mais energia a gente coloca, quanto mais a gente se fixa em ignorar ou se fixa no sofrer, nas dificuldades, nos problemas, a gente vai continuar sofrendo. Reflexões que nós gostaríamos de fazer sobre essa palestra, né, desatando o nó do sofrimento. Vamos desatar e nada de apertar e fazer esse nó ficar sério. Vamos procurar nossa felicidade e vamos fazer por nós. E a espiritualidade com certeza vai nos ajudar. E como até estava conversando com a irmã ali fora, misericórdia, Deus tem o tempo inteiro para todos nós em todos os momentos da nossa vida. Auxílio espiritual, todos nós temos. Agora a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa ir até lá. A gente precisa buscar, pedir e também saber receber e fazer a nossa parte nessa cura. Saravá, gente. Vamos lá para os atendimentos.